ler a partir do versículo 45, Mateus 27, de 45 a 54. O tema é palavra de submissão, e a série de mensagens que nós estamos ministrando aqui é as últimas palavras de Jesus. E diz assim as Escrituras, a partir do versículo 45: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, veja se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois de ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Senhor, obrigado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de ouvi-la, de acessá-la. Obrigado pela oportunidade que temos também de ouvir uma explanação. E queremos ouvir mesmo o teu Espírito. Queremos que ele fale aos nossos corações. Nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Deus é paciente com o pecador. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus, ele salva o pecador arrependido, quando ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Deus, ele se compadece do sofredor solitário e do pecador quebrantado, quando diz: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. As demonstrações e as expressões práticas da pessoa de Jesus, que aqui, pela ótica dos evangelistas, estão sendo ministradas por palavras maravilhosas. Essas palavras verbalizam aquilo que de fato Jesus vivia no seu dia a dia, como maior expressão de amor, de compaixão, de misericórdia pelas pessoas e pela humanidade. Aí a gente chega à altura em que ele expressa, a partir do versículo 46, essa expressão muito sublime, muito dolorosa, uma expressão de alma, em que manifesta e demonstra o amor de Deus para com a humanidade. E essa quarta palavra de Jesus, que foi expressa ali na cruz, vai nos lembrar de fato que ele veio para cumprir uma missão, ele veio para alcançar um objetivo, e nada poderia reter, nada poderia desviar ele desse percurso. O apóstolo Paulo, falando sobre essa manifestação de Jesus ali na cruz, lá na segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 21,
no capítulo 5, ele vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador, ele no sentido de Deus, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a pessoa de Jesus assume todo o peso, toda a condenação, toda a malignidade, para que nele pudéssemos ser restaurados, religados com Deus. Evelyn Lutten é um pregador e pastor americano. Ele vai dizer sobre esse assunto que quando o pai abandonou o filho, a trindade ela não foi dividida em duas. Ocorreu apenas uma interrupção no relacionamento, não uma ruptura na unidade fundamental entre o pai e o filho, porque ambos são eternos. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Era a expressão mais profunda da sua submissão ao plano e o projeto de Deus, ali sendo concretizado na pessoa do seu filho, assumindo o meu lugar, assumindo o teu lugar, assumindo o pecado da humanidade, para que nele, em Jesus, toda a humanidade pudesse ser religados com Deus. E a gente vai encontrar três grandes expressões acerca desse momento de dor, de sofrimento, dessa palavra de submissão do Senhor Jesus. E eu queria que você visitasse o texto comigo a partir do versículo 45 e o versículo 46, para que nós pudéssemos pensar sobre uma palavra de submissão em meio à escuridão do Calvário. Irmãos, eu confesso que quando eu comecei a ler esse texto, olhar os detalhes desse texto, eu fiquei tão triste, não pela atitude de Jesus, que é a atitude mais sublime de expressão de amor, mas eu fiquei triste com minha atitude, com relação a tudo que ele passou na cruz. O texto diz que na hora sexta, desde a hora sexta, houve trevas sobre a face da terra, até a hora nona, e perto da hora nona ele exclamou. Ou seja, o evangelista Mateus, ele vai nos trazer a memória de que antes de Jesus morrer, houve uma treva predominante e atípica, porque ela não era causada por nenhum eclipse, ela não era causada por nenhuma tempestade de areia, ela não era causada por nada natural na região da Palestina, mas era uma treva que era a mais clara e profunda expressão da morte eterna da humanidade. Nós vamos encontrar trevas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para manifestar várias situações. Trevas pode parecer pecado, trevas pode parecer estado emocional das pessoas, mas nesse momento, nesse episódio, trevas significa morte eterna, significa o estado em que a humanidade estava completamente destituída de Deus, e essas trevas eram trevas únicas e densas. Primeira coisa que a gente vai entender em relação a essa submissão em meio a essa escuridão do pecado, na escuridão que havia assolado ali aquele Calvário, é que Jesus precisava cumprir o plano de Deus já anunciado no Antigo Testamento. Então podemos dizer que existe uma correlação com as trevas do Calvário, com as trevas que eram manifestas do Antigo Testamento. E a mais conhecida e a correlação que mais se aproxima é o período da saída do povo de Israel ali do Egito, em que na nona praga houve 3 dias de trevas. Você vai encontrar isso lá no capítulo 10 de Êxodo, a partir do versículo 21 e versículo 22, nós vamos ver o Senhor falando que sobre toda a terra, sobre o domínio egípcio, haveriam trevas. E o interessante é que há essa correlação com as trevas do Calvário, porque aquele estado que estava ali, aquelas trevas, era muito semelhante ao estado das trevas densas que assolou
por 3 horas, enquanto Jesus estava crucificado. Hora sexta é meio-dia. As horas judaicas é completamente diferente das nossas, faz sempre um ciclo de 6 horas. E a hora sexta significa que é meio-dia. Então, da meio-dia até 3 horas da tarde, houve densas trevas sobre aquela região toda. E o Senhor estava lembrando para os judeus de que, de fato, o Cordeiro de Deus estava sendo ali crucificado, fazendo aquela correlação com o Cordeiro que tinha sido imaculado e o seu sangue pintado sobre os umbrais das portas. O Senhor estava lembrando ao povo de Israel de que Jesus, ele se submete à escuridão do pecado para cumprir o projeto profético que havia sido anunciado desde o Êxodo, toda a história de Israel, para que toda a nação judaica pudesse primeiro reconhecer que aquele ali era o Messias enviado de Deus. Ao mesmo tempo, essa escuridão lembra o juízo que viria sobre o povo judeu e também sobre os inconversos da época, porque nós vamos observar que essa correlação que Deus faz com a pessoa de Jesus ali na cruz, relacionando ao Calvário o mesmo ato que houve de escuridão e de trevas sobre a saída do povo do Egito, para lembrar ao povo de que Deus é um Deus de juízo. E ele vai lembrar isso, e o profeta Amós, ele vai lembrar e vai citar e vai relembrar ao povo de Israel de que quando houvesse esse dia de escuridão tensa sobre todo o povo de Israel, sobre toda a Palestina, é porque o Senhor Jeová estava cumprindo sobre o seu filho o projeto de restauração de toda a humanidade. No capítulo 8 de Amós, a partir do versículo 2, ele vai dizer assim: chegou o fim de Israel, meu povo, não mais o pouparei naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados, silêncio total. Ouçam, vocês que pisam sobre os pobres, arruinam os necessitados. E ele vai relacionando, e no final ele vai dizer que é o dia do Senhor, um dia de trevas, e não haverá luz. Amós estava lembrando da profecia, Amós estava lembrando do plano de Deus para resgatar a humanidade. Então nada mais é aquele momento de densas trevas, um memorial para o povo judeu reconhecer que Jesus era o enviado, o Messias. Uma terceira coisa que nós podemos pensar sobre essa densa trevas é sobre o papel de expiação, é o consumo da obra expiatória, porque ali na cruz Jesus vai chegar também ao auge do plano de Deus, que é nada mais do que se colocar ele, Jesus, no lugar de toda a humanidade e cumprir sobre ele toda a lei, para que a justiça de Deus fosse imposta sobre todos que creem no seu sacrifício. E a expiação nada mais é do que alguém assumir a culpa pelo outro, que o apóstolo Paulo também vai chamar isso com a outra linguagem de propiciação, ou seja, é alguém ser propício ao outro, é alguém que se coloca no lugar do outro, assumindo toda a condenação, todo o julgamento, toda a morte, para que o outro pudesse ter vida. Foi durante aquelas 3 horas de escuridão que Jesus consumiu a obra que ele veio realizar. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3, versículo 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aquelas trevas não era uma treva qualquer. Aquelas trevas anunciava o juízo de Deus
que estava sendo aplicado na pessoa de Jesus. Daí porque ele grita, daí porque ele exclama, daí porque ele proclama: por que me desamparastes? Uma outra coisa interessante que cumpre o propósito ainda dessas densas trevas, e o texto vai continuar dizendo, na ótica agora de Lucas, no capítulo 23 de Lucas, ele vai dizer que rasgou-se ao meio o véu do templo. E se você for olhar todo o relato de Lucas, você vai observar que havia também alguns sacerdotes, e logo depois, no primeiro discurso de Pedro, lá em Atos, vai dizer que não muitos sacerdotes foram convertidos com o discurso de Pedro. Por quê? Porque eles estavam ministrando sobre o templo. O turno dos sacerdotes estavam ministrando sobre o templo, quando de lá do Calvário houve densas trevas, e lá eles ministrando dentro do templo, rasga-se de alto a baixo, para que todo o sacerdócio, para que todo o ministério sacerdotal lembre que naquele dia, na pessoa de Jesus, estava se cumprindo o projeto de Deus. Era um sinal. Irmãos, todos os judeus, eles deveriam ter reconhecido que Jesus era o Messias. O problema é que os judeus tinham uma perspectiva mais política. Eles queriam um Messias político, um Messias que libertasse do jugo romano. Mas Jesus, ele veio cumprir, ele sinalizou com todos os seus atos, com todo o seu comportamento, com todas as suas palavras, de que ele era o enviado de Deus. E os sacerdotes, ministrando dentro do templo, viu aquele fato extraordinário acontecer, e é um fato que é único na história do sacerdócio judaico, e a prova disso é que hoje, eu e você, nós não temos mais nenhum empecilho de chegarmos até a presença do Senhor, porque esse véu que separava o santo dos santos do santo lugar foi rasgado, e todo sacerdote viu que foi quebrado todas as barreiras, foi quebrada todos os empecilhos, para que todo ser humano que crê em Jesus como Filho de Deus pudesse ter acesso ao Pai. Portanto, essa densas trevas também foi um testemunho messiânico. E aí o texto vai dizer, Mateus vai falar ainda, versículo 51, que tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Esse terremoto provocou um suspense amedrontador. O terremoto certificava na pessoa de Jesus que ele estava cumprindo o papel salvífico. Imagine um terremoto do nada. Imagine que se levanta dos mortos várias pessoas, adentrando as suas casas, pessoas que haviam morrido há tempo. Você imagina que pânico não houve. É porque parece que a gente faz a leitura, mas a gente não consegue vislumbrar o fato. Você pense, um terremoto acontece do nada, tem densas trevas, e as pessoas vão se ressuscitando e vindo para suas casas e batendo. Fulano vai entrando, fulano morreu há 3 anos. Como é que ressuscitou? Porque todo o universo, toda manifestação do universo certifica que Jesus é o Salvador. E o apóstolo Paulo, ele vai falar que esse universo que se manifesta aqui com densas trevas, com terremotos, com manifestações naturais, esse mesmo universo está aguardando com expectativa a volta do Senhor. Por quê? Porque esse universo está esperando a vinda do seu Criador para recriar todas as coisas.
O peso da escuridão estava sobre os ombros de Jesus, e eu queria agora que você assumisse essa visão, olhando para Ele naquele lugar de Calvário, de escuridão, se submetendo a essa morte eterna, essa separação de Deus, quando Ele assume sobre os seus ombros a escuridão da morte eterna que havia sobre todos nós. Desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Esse momento que Jesus está aí, de peso da escuridão, de peso dessas trevas que estava sobre ele, um peso insuportável, que ali representava toda a malignidade e todo o pecado da humanidade, nos lembra a primeira coisa, nos lembra que havia e há uma incapacidade humana de se restaurar diante de Deus. Por isso que ele assume esse peso dessa morte eterna, dessa separação, dessa destituição de Deus sobre si. Eu, você, nós não seríamos capazes de assumir os nossos próprios pecados diante de Deus. Esse peso que assolou a pessoa de Jesus nos lembra também que a dor da morte eterna só Ele poderia levar, só Jesus poderia levar. Nós estamos vivendo um século, estamos vivendo em sociedades onde as pessoas não têm se atentado para os valores pós-morte, e creio inclusive que essa é uma grande dificuldade para as pessoas encararem o tema morte, porque há uma insegurança, há uma incerteza, há um medo, e aí nós projetamos todo o nosso viver em sociedade para desfrutarmos e vivermos enquanto pudermos no plano dessa vida. Há algumas pessoas, espero que aqui não tenha nenhuma delas, algumas pessoas quando começam a pensar em morte, já começam a entrar em pânico. Inclusive existem várias pessoas que não querem envelhecer, porque acham que o envelhecimento vai acabar resultando em quê? Morte. E aí retarda, luta, esconde, tenta criar todos os mecanismos que o corpo físico manifesta para tentar retardar isso, porque na verdade está com medo de morrer. Mas quando a gente lembra que Jesus assume na cruz essa escuridão, essa morte eterna, nós somos assolados por uma garantia, por uma certificação de que existe sim vida após a morte, e existe uma escolha muito definida, enquanto vivermos nesse plano, para onde iremos após a morte. A dor de assumir o peso insuportável da separação de Deus é semelhantemente o peso de milhares e milhares de pessoas que terão após a morte, se não tiverem a certificação de se encontrarem com Jesus. O que vai garantir para elas é essa destituição da presença de Deus. E quando nós falamos destituição da presença de Deus, nós estamos falando da morte eterna. E o caminho que chegamos até a vida é o caminho em Cristo. A nossa insuficiência ali na cruz era a suficiência de Jesus. E havia apenas um detalhe. Apenas um detalhe faz o grande diferencial pelo qual eu, você, nós enquanto humanos não poderíamos ser capazes de diante de Deus levar os nossos próprios pecados, e só Jesus era habilitado para isso. O detalhe é que Ele era santo. E como eu não sou santo, eu não posso justificar os meus próprios pecados. Por eu não ser santo,
é que eu não posso, diante do próprio Deus, me auto-sacrificar. É por isso que toda identidade religiosa que apresenta uma resposta no próprio homem, ela é falha. Quando alguém diz que você pode ter sucesso, que você pode ter uma vida eterna se você mentalizar. Quando alguém diz para você que você pode ter um plano melhor no futuro, um plano melhor na eternidade se você fizer boas obras, é falha. Quando você inclusive cria imagens, seja ela qual for, e nós estamos hoje criando cada dia mais imagens que não é mais de gesso, e colocamos a nossa esperança nessas imagens, nós estamos tão somente colocando a nossa esperança em um lugar que não tem esperança. Quando criamos todos os meios para achar que a resposta dos nossos pecados, da nossa imperfeição, está em nós mesmos, todas elas serão falhas. Seja em ideologias políticas, seja em planos religiosos, toda a perspectiva que nasce do próprio homem, fora do homem chamado Jesus, é falha, porque vai ser sempre constituída de pecado. Por isso que o conceito de religião é a religação, mas não é a religação do homem com outro homem, mas é a religação do homem com Deus. E esse processo de religar só pode trilhar um caminho, e o caminho é Jesus. Mas Mateus ele chama atenção para uma palavra de submissão em meio à solidão do Calvário. No versículo 46 ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se a solidão, a rejeição nunca foi algo muito aceitável diante das relações humanas, na relação da Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso nunca existiu. Havia unicidade, havia uma unidade, havia uma organização única entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e por causa dos meus pecados e pelos teus pecados, Jesus foi de forma bem brusca, bem difícil, separado do Pai, porque Ele assume meus pecados. Como Deus Pai é santo, Ele não poderia se relacionar com o Filho que estava sobre Ele, com os meus pecados e os teus. Portanto, você nem imagina o que é a solidão que Jesus passou. Mas até a dor dessa solidão, Ele submeteu-se a Deus para cumprir com o propósito de nos religar com Ele. Na cruz, até o Pai o deixou. Eu acho interessante também o que o teólogo norte-americano Harry Wipsey, ele vai dizer quando diz: Jesus foi abandonado pelo Pai para que nós nunca fôssemos esquecidos. Ele entrou na escuridão para que tivéssemos luz. Experimentou o terrível isolamento e separação para que nunca fôssemos deixados sozinhos. Então pense, que dor, que sofrimento para Jesus ter momentaneamente o afastamento do Pai. Pare aí rapidamente e pense na história de vida de Jesus. Qual foi o momento que ele não teve unidade, unicidade e comunhão com Deus? Cite aí. Qual foi o momento? Quando ele nasceu, ele estava sozinho? Não. Quando ele deu os primeiros passos, ele estava sozinho? Não. Ele, quando tem relação com o judaísmo, ele estava sozinho? Não. Quando ele começa a sua jornada a partir do símbolo do batismo, ele está sozinho? Não. Pelo contrário, há uma manifestação ainda maior dos três. Seu ministério, ele faz tudo sozinho?
Não. O que é que ele mais faz? Ora, fala com o pai, se relaciona. Não havia nenhuma separação entre o filho e o pai. Agora olhe para você. Olhe para você mesmo agora. Olhe aí. Olhe para dentro de si. Agora olhe para quem está pertinho de você. Olhe com um olhar mesmo assim de constrangimento, com um olhar de vergonha, e diga assim: olha, por você ele sofreu a solidão do pai, por você. E diga com todas as palavras: por você, um pecador miserável. Abra a boca, irmão, diga. Você não gosta não? Você não acha que você é pecador não? Olhe no olho mesmo com um olhar de vergonha, e diz: você foi o causador disso. Você causou a maior ruptura em todo o universo, que foi o pai separar do seu filho. Foi por você. Olhe de novo para quem está do seu lado e diga assim: olhe, tome vergonha, valorize essa dor que esse filho teve, para que hoje você pudesse ter acesso ao pai. Toma vergonha na sua cara. Muda seu estilo de vida, muda a sua forma de viver, valorize o amor que Deus expressou em seu filho, porque o pai também sofreu a dor da separação, o pai também sentiu a dor, mas ele tinha um amor maior, um amor que vai além do seu filho, e ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. O amor de Deus foi muito maior por Jesus, porque ele nos amou, irmãos. Porque o pai poderia dizer: não, eu amo meu filho, eu tenho unidade com meu filho, mas morra. Mas ele amou cada um de nós. A gente, por qualquer razão, por alguns momentos da nossa fase, da nossa vida, por algumas adversidades, quando a gente se sente sozinho, a gente entra num estado de tristeza, de angústia. E essa solidão humana, diga-se de passagem que essa preciosidade de criação chamada mulher veio para suprir a solidão. Parabéns, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essas preciosidades. Porque Jesus disse que tudo que ele fez era bom. Mas quando ele viu que o homem estava sozinho, ele disse que eu vou fazer uma auxiliadora. E fez. Para destituir a solidão humana. Se a solidão não é uma coisa boa, se a gente sente dificuldade em lidar com a solidão, vamos pensar a solidão de não ter a presença do Pai. E aí você está pensando que essa expressão, que para a gente é uma expressão que tem uma tradução do português, então a gente acha até que é uma coisa simples, né? Deus meu, a gente até dá uma certa desvalorização nesse clamor. Mas irmãos, isso aqui não era um clamor, isso era um bramido de dor e de solidão. Você nunca vai imaginar o que é isso. E será imaginável aqueles que vão morrer sem Cristo, que não é o meu caso. Os irmãos estão ligados. Quem morrer nesta vida sem ter a convicção em Jesus Cristo vai sofrer essa solidão aí, ó. E uma coisa eu digo para você, viu? Eu nem imagino o tamanho dessa dor. Pensa aí na solidão momentânea que a gente vive aqui. Nada para você ser completamente destituído, e não momentaneamente, mas eternamente, de eternidade a eternidade, afastado de Deus. Portanto, aqui Jesus está expressando sua submissão ao Pai, mas com dor, com tristeza, com sofrimento, que de forma poética e de forma realista, o profeta Isaías vai dizer que ele perdeu toda a sua formosura no capítulo 53 de Isaías. Ele era alguém que não tinha brilho. Você sabe o que é isso? E se alguém que tinha brilho era Jesus.
o brilho de ser alguém de bem com a vida, alguém que manifestava o bem para o outro, mas porque ele assumiu os meus pecados, ele foi desfigurado. E nós estamos falando aqui de todos os aspectos da triunidade, para aqueles que acreditam na triunidade humana, na tricotomia humana. Tanto a alma, quanto o corpo, quanto o espírito entrou em estado de profunda tristeza, porque ele estava sozinho. A dor da solidão humana já é pesado, mas a dor da solidão espiritual é terrível, é incomparável, é algo absurdamente ruim, e foi tudo que o nosso Jesus sofreu. E isso não foi por acaso. E aí eu quero dar uma dica muito prática e realista sobre a jornada cristã, sobre a vida cristã. Nunca foi, não é e nunca será fácil ser discípulo de Jesus. Porque vocês acham que não tem um preço? Vocês acham que todo esse sofrimento e essa dor, que nos relembra que nós não tínhamos nenhuma capacidade de fazer diferente, que nós não tínhamos nem a capacidade de assumir o que ele assumiu, e que nós não temos nenhum mérito para isso, mas ele nos deixa com pelo menos 1% para fazer alguma coisa. E esse 1% que nós precisamos fazer alguma coisa é suportar as adversidades, é suportar as lutas, é suportar toda a tristeza e todo o sofrimento que o apóstolo Pedro, escrevendo a primeira carta dele à igreja em geral ali da Ásia, ele vai dizer que nós precisamos seguir as pisadas do exemplo de Cristo. Da forma que ele padeceu, eu também preciso padecer. Portanto, cai por terra a ideia de que a jornada cristã, a caminhada cristã é só sucesso, é só beleza, é só bênção, é só prosperidade. Não, a caminhada cristã vai ter dificuldade, vai ter enfermidade, vai ter alguns momentos de solidão, vai ter frustrações, vai ter medos, inseguranças, mas ele tem nos garantido que ele venceu. Então não acredite no evangelho que diz: venha para cá que você vai agora tudo resolver. O maior problema da humanidade, já dizia um apóstolo, a maior doença da humanidade é a morte eterna, e Jesus já resolveu. O restante, o apóstolo Paulo disse que nós vamos sofrer de forma humana. Ele diz que nenhuma tentação é sobre-humana, portanto a gente pode suportar. Quando a gente estuda cristologia, a gente estuda os estados de Cristo, e existem 2 estados. Nós estamos aqui nessas palavras, nessa série de mensagens, falando do estado de submissão, e tem o estado de exaltação. O estado de submissão começa quando ele se esvazia de si mesmo e vem à terra em forma humana. Ele se esvazia de toda a sua glória, ele já começa a se submeter. E o estado mais profundo, segundo alguns teólogos, é que ele vai até o inferno, desce o mais profundo nível de mortandade. Mas o que a gente mais vê hoje, o que mais a gente ouve, é algumas mensagens falando do estado de exaltação. Porque o estado de exaltação começa quando ele ressuscita. Aí é só ascendência. O segundo estado é que ele vai ascender. O terceiro estado é que ele está glorificado na eternidade. Aí o discurso que a gente mais ouve é esse: não, esse negócio de ficar sofrendo, não, Jesus já pagou. Essa doença que você já tem, Jesus, não aceite isso não, é falta de fé da sua parte. O povo de Deus não pode andar doente, o povo de Deus não pode andar passando dificuldades, não, porque Jesus já levou na cruz. Você nunca ouviu isso não? Não, levanta a cabeça, meu irmão, é sua fé, meu irmão, faça uma corrente, meu irmão, faça uma campanha, fortalece essa fé, porque Jesus agora está nos céus, ele que deu autoridade, você é filho de Deus, você é cabeça, você não é cauda.
E aí a gente cria um evangelho humanista, pragmático, um evangelho onde as pessoas querem se relacionar com Jesus como se ele fosse um Papai Noel, só para dar bênção, só para dar presente, coisas boas. E a cruz, onde ficou? E a morte todo dia que ele nos convida? E se submeter a ele, onde é que fica? E deixar muitas vezes até de ter sucesso nessa vida para se submeter a uma vida de luta na jornada cristã, onde é que fica? Onde é que fica eu deixar o meu próprio eu para fazer a vontade dele? Aí esse discurso é diferente. Mas eu quero lembrar os irmãos, tantos que estão nos assistindo, tanto quanto muitos que vão ouvir essa mensagem, que eu tenho recebido várias pessoas que os irmãos mandam para a terceira, e façam isso mesmo, manda para amigo, manda para vizinho, manda para outras pessoas que vão ouvir essa mensagem. Eu quero chamar a atenção para vocês, eu quero lembrar os irmãos que aqui está presente, que a caminhada com Cristo é uma caminhada de sucesso, sim, de vitória, mas vitória passando por desertos, passando por adversidades, porque vai apurando, porque vai consolidando a gente, vai nos levando a patamar de experiências mais profundas, vai tratando áreas da nossa vida que a gente estava no controle, vai nos ensinando que o mestre, o perfeito, o Nazareno, ele passou por lutas. Quem sou eu para não passar também? Vai me ensinando que essas lutas não tiram a alegria de viver, não tira a celebração dos meus lábios diante de Deus, que eu sou lembrado a todos os momentos, na maior luta que eu esteja passando, de que Ele venceu e eu vou vencer nele. Me lembra que eu sou fraco, eu não tenho força para vencer algumas coisas, a caminhada, que é muito difícil. Não é fácil ser discípulo de Jesus, não é fácil abrir mão de coisas, não é fácil caminhar nessa vida diante de tantos pratos, de tantos oferecimentos, e você ir na contramão disso. Não é fácil isso não, mas foi esse chamado que Ele nos fez. Portanto, se você não está disposto a caminhar essa jornada, eu quero dizer a você que você reavalie. Não vou dizer que você desista não, que é um problema seu, mas que você reavalie. Agora não venha achando que não vai ter lutas. Vai ter. E a principal e a primeira luta que nós temos é contra nós mesmos. É a gente pegar essa velha natureza, esse velho eu, essa forma de viver, esse estilo de vida que estabelecendo, alguns por muitos anos, e aí ser confrontado por essa palavra que nos chama a andar na contramão. A palavra de submissão em meio à alienação do Calvário, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Assombra-nos a escuridão do Calvário, pois enxergamos as trevas que pronunciavam os horrores do inferno. Arrepia-nos a solidão do Calvário, pois ouvimos o silêncio que anuncia a majestade da santidade de Deus, que não coabita com o pecado. Assusta-nos a alienação do Calvário, pois discernimos a ignorância dos homens que estão cegos pelo pecado. Como eu falei inicialmente, a alienação do Calvário estava expresso quando os judeus tiveram todos os sinais ali na pessoa de Jesus, de que ele era o Messias, e não o reconheceram. A alienação de todas as pessoas que, com a voz do soldado romano, expressa toda a humanidade, quando olha para Jesus diante de todo o fato que estava acontecendo ao seu redor, e reconhece que ele realmente era o Filho de Deus.
E aí Pedro, lá no capítulo 3 de Atos, tal discurso que eu falei para os irmãos, a partir do versículo 14, ele vai dizer assim, numa linguagem de hoje, lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele vai dizer: vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. E o versículo 17 ele finaliza dizendo: irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, alienados, não conseguiram enxergar em Jesus toda a profecia do Antigo Testamento que se cumpria. E quando Jesus grita, está chamando a atenção ao Salmo 22, que é o salmo que profetizava há mais de 1000 anos antes de que ele estaria ali na cruz, sofrendo os meus pecados e os seus pecados. Tal ignorância, alienação, não permite que as pessoas enxerguem que de fato caminham, a verdade e a vida é Jesus. Vimos aquele povo cego, sem salvação, e estamos vendo uma humanidade cega, que não consegue enxergar Jesus. O homem contemporâneo, ele é cego quando ele distorce as escrituras para não identificar que só Jesus é o caminho. O homem contemporâneo, ele descarta o Salvador. Por isso que estão tirando o pecado do discurso. Hoje ninguém peca mais. Pecado é uma questão relativa. Depende da ótica. Principalmente se você tiver uma ótica, uma visão judaica cristã, então é na sua percepção a visão de pecado. Quando nós tiramos o pecado da humanidade, a gente mata o Salvador. Não tem necessidade mais de Salvador, se ninguém mais tem pecado. O homem contemporâneo, ele desconsidera que é um pecador. E hoje falar em pecado para algumas pessoas, as pessoas até se ofendem. Não, eu não sou pecador não. Pecado é uma questão de entendimento. Se eu não reconheço que eu sou pecador, eu também não reconheço que preciso de um Salvador. E assim a humanidade vai alienada, como diz Pedro aí, no capítulo 3, versículo 17, ignorando a dor, o sofrimento, a solidão, a angústia que Jesus passou na cruz por cada uma delas. Substituindo-nos na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonastes? Uma dor e uma aflição que o crente em Jesus Cristo jamais irá conhecer. A dor pela justa punição por causa do pecado e a angústia pela ausência de Deus. Substituindo-nos na cruz, Jesus fez maldição em nosso lugar. Agora podemos ser perdoados porque Jesus foi condenado. Podemos ser acolhidos porque Jesus foi desamparado. Podemos cantar como Jesus cantou, de forma angustiada, grito em nosso lugar, dizendo: meu Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Quando Deus nos coloca às portas da fé mais pura e nos provar que o seu silêncio, não tentamos fugir de sua presença, ao contrário, devemos clamar em alto e bom som: Deus meu, Deus meu. Aquele louvor de celebração que Jeremias canta em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 24, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E ele continua o cântico de louvor em Lamentações 3, 25, dizendo: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor.
e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Submeta-se com fé, aguardando com esperança a voz do Senhor. Que cântico maravilhoso de Jeremias. Você não veio esta manhã aqui porque alguém te convidou. Você veio esta manhã aqui porque Deus te atraiu. E Ele te atraiu para que lembrasse a você o quanto você é amado dEle. Muitas vezes a gente nem percebe isso. Muitas vezes a gente não avalia isso, ou nem sequer reflete de que realmente Deus me ama. Agora, esse amor não é um amor passivo, não é um amor que vai simplesmente dar o legado de você permanecer no mesmo estado. Não, Deus me ama como eu sou, então eu vou fazer o que estou fazendo. Não, esse amor é constrangedor. Esse amor nos confronta a mudar de vida. E volto a repetir, nós não seguimos o exemplo de Pedro, de Paulo, de José, de Moisés, de Eliezer, de Nadira, do pastor. Se nós formos seguir esses exemplos, nós vamos cair como eles. Mas o exemplo que é nos colocado para segui-lo é o exemplo de Jesus, que é perfeito. Isso significa que essa jornada, Ele não vai chamar qualquer um para caminhar com Ele. Ele vai chamar aqueles que desejam alcançar a mesma estatura de Jesus. É uma jornada fácil? Nunca foi. Irmãos, é dificílimo ser discípulo de Jesus. Mas uma coisa eu sei, que o próprio Jesus nos dá o seu Espírito, o Espírito que dava a Ele a capacidade, o Espírito que deu a Ele a nova vida quando ressuscitou. Esse mesmo Espírito é que nos dá a habilidade para vencer um dia após o outro nessa jornada. Portanto, a primeira coisa que você precisa lembrar hoje é que a caminhada com Jesus não tem nada a ver com você. Você não vai encontrar nenhum meio, nenhuma capacidade, nenhuma suficiência de você dizer, não, eu posso seguir a Jesus, que eu vou obedecer. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você entregar sua vida a Cristo e ser conduzido e guiado pelo seu Espírito. Aí sim, você vai ver aquilo que a religião não faz, que a eclesiologia não faz, que ensino teológico não faz, que nenhuma educação religiosa faz, as transformações que são oriundas da ação do Espírito Santo dentro de nós, que a gente até olha para trás assim, mas como eu era, e como eu sou, e ninguém me deu um código de ética, ninguém me deu um estatuto para que eu diga, siga aqui, ó, embora que alguns lugares façam isso, né? Toma aqui, ó, essa cartilha, siga aqui, você não pode. Não. Esse operar, essa ação de transformação é operada pelo Espírito Santo. Então, portanto, venha para Cristo, porque você reconhece realmente que você não tem capacidade. Venha para Cristo se colocando no lugar de necessidade do agir dele, dizendo, eu percebo, eu entendo que realmente eu sou pecador, não tenho como falhar, eu peco pensando, eu peco falando, eu peco agindo, eu já acordo pecando, eu durmo pecando, então eu já entendo que eu não tenho capacidade, mas eu reconheço que eu sou incapaz, Jesus, então me aceite. Aí a segunda coisa que vai acontecer é a maior revolução na sua vida, e eu estou falando, essa revolução vai nascer de dentro. Não é imposta por ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus, que é especialista na ação transformacional do homem. Ele está fazendo isso na minha vida. Eu creio que está fazendo na vida de muitas pessoas. Se não está fazendo, é bom fazer,
porque a vida com Cristo é uma contínua transformação. Ah não, já cheguei, ninguém chegou no ápice. Nós estamos sendo transformados. É por isso mesmo que convivemos com a igreja, convivemos em uma comunidade cristã, porque aqui as nossas imperfeições são aperfeiçoadas pela perfeição do outro. Então, irmãos, nós chegamos em um nível tão grande de maturidade que a gente não vai mais se zangar com o irmão que está fazendo alguma coisa que não está nos agradando, porque que pode ser que ele não esteja no mesmo nível de transformação que você. E assim a gente vai, ó. Patrícia disse que é dançando, né? Se ajustando. Porque tem mais irmãos que já está mais transformado, mais trabalhado, mais tratado. Tem outros que ainda não foi tratado. Então, vamos aprendendo, porque aqui a Igreja de Cristo é uma grande escola de transformação. O Senhor Jesus usa a expressão de dizer Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Eu lembro até uma pregação falando sobre isso, que a casa de misericórdia não é o Hospital Santa Isabel, que ali não tem misericórdia para nada, mas a casa de misericórdia é a congregação de Cristo, onde nós estamos vivendo por meio das misericórdias do Senhor. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são o quê? A renovada, e as causas de não sermos consumidos. Agora você precisa tomar uma decisão hoje. Essa decisão é de coração, é sua. Volto a repetir, para depois não dizer, porque o pastor me disse que é para ser discípulo de Cristo, vai ser um negócio beleza. Não vai ser. Você quer viver agora a vida com Jesus? Abaixe sua cabeça e ore. Fale com Deus. Eu quero. Eu vim hoje aqui, ouvi essa mensagem, tem a ver comigo. Eu sou assim, eu preciso mudar, eu quero ser transformado. Venha viver com Jesus.